No episódio de hoje, nós vamos falar sobre adulto e idade. Eu gosto muito de conversar sobre esse tema com os meus amigos. Toda vez que a gente se junta e tem gente de idades variadas, a gente começa a conversar sobre esse tema. Durante esses dias, eu estava com uns amigos, uma amiga que tinha 30, outra 25, a outra 17, a outra 26, como eu. E a gente estava conversando sobre o que vem junto com essas idades, né? Com essa idade, as responsabilidades e as percepções que a gente passa a ter da vida. Umas semanas para trás, eu conversei com uma amiga que ela é psicóloga e a gente estava conversando sobre ser adulto. Ser adulto e os nossos pais. Porque agora a gente não vê mais nossos pais como crianças, né? A gente não olha para ele como uma criança olhando para um adulto. A gente olha como um adulto observando outro adulto. Então a gente sabe que eles se sentem cansados, a gente sabe que eles também vão sentir dor, a gente sabe que eles também, às vezes, né, que eles vão errar também. A gente sabe que eles são humanos, né? A gente não tem mais esse olhar de super-heróis. Mesmo que eu os considere assim ainda. Mas a gente olhava para eles com esse olhar de uau, eles sabem tudo, porque naquele momento eles carregavam uma responsabilidade de cuidar de outro. E qual que é o ápice, né, da maturidade? A responsabilidade. A gente tem mais responsabilidade. E lidar com essas responsabilidades é muito parte da vida adulta. Eu tenho observado que quanto mais, né, com 25 eu tinha outra ideia da responsabilidade, eu tinha outra noção daquilo que é a vida adulta. E cada vez que vão se passando os anos, eu vou observando a vida adulta com mais gentileza também e vendo que todas as pessoas estão numa tentativa muito grande de serem melhores, de melhorar a cada dia, de trabalhar aquilo que precisa ser moldado. Algumas gostam de ficar pausadas, né? Não mudar nada, deixa como tá. Mas a maioria das pessoas que eu fico observando, elas têm esse sentimento de mudança, sabe? E eu creio que é isso, né, que faz parte da vida adulta. Eu também percebo que durante a vida adulta, as nossas decisões elas vão ficando mais claras, até porque elas carregam uma certa responsabilidade. Por exemplo, não tem como a gente não pensar em querer adquirir uma casa, ou querer adquirir um carro, ou não querer construir coisas. A vida adulta, ela carrega um pouco disso, né? De construção, de você querer construir algo. E é importante a gente pensar que isso não é o mais importante da vida, é claro que não, mas que isso faz parte da nossa vida. A construção de coisas. Quando a gente morrer, essas coisas vão ficar todas aí. Então, não valorizar só elas é importante também. Mas a gente não pode mentir e falar que a gente não quer que essas coisas aconteçam, porque a gente quer que essas coisas aconteçam. Eu também vejo que quando a gente fica adulto, a gente também fica mais em busca de experiências um pouco mais reais. Em tudo, repare bem, relacionamento, por exemplo, a gente já sabe exatamente qual tipo de relacionamento nos cabe. Porque a gente quer algo muito real e que seja muito tranquilo por causa da nossa idade. E quando eu falo assim, parece que eu sou muito senhora, né? Mas realmente eu só tenho 26, confesso. Mas é muito engraçado porque a gente começa a saber exatamente o peso das coisas. E quais são os nossos locais, né? Os ambientes que a gente pode estar. Poxa, aqui já não faz muito sentido pra mim, aqui faz. Eu lembro que eu fiz um episódio há muito tempo atrás justamente falando sobre isso, né? Sobre você se conhecer. E esse peso, assim, de você identificar quais são os seus locais, os seus ambientes, a sua turma, sabe? E é justamente isso que eu sinto que a responsabilidade traz. Você começa a ficar um pouco mais, né? Não só a responsabilidade, a vida adulta no geral, né? A idade. Você começa a ter uma percepção muito maior daquilo que você pode, muito maior. Pode não só uma questão de permissão, mas uma questão de
isso combina comigo? Com a minha personalidade, com o meu jeito de viver? Não. Então pronto, não posso. A gente começa a ficar também mais insensível, eu vou dizer. Minha mãe fala muito, o adulto é adulterado. Minha mãe fala sempre isso. O adulto é realmente adulterado. A gente perde uma coisa que a criança tem com muita facilidade. Eu trabalhei com criança uns anos para trás, acho que no ano retrasado e no ano passado, e eu trabalho com criança, mas na igreja, né? Profissionalmente eu trabalho com jovens e adultos. Mas as crianças, elas têm uma naturalidade tão engraçada que é maravilhoso. Olha só, eu estava na sala de aula um dia, eu não sei se eu contei isso aqui, mas estou contando para várias pessoas agora. Eu estava na sala de aula e uma aluna, ela falou comigo assim, Tianinha, isso que tá na sua barriga é um bebê ou é muita comida? Eu, eu ri muito na hora, muito, muito, muito. Eu falei, é muita comida, meu bem. Eu falei, ri muito na hora porque foi muito engraçado. A naturalidade com a pergunta. Obviamente a gente vai crescendo e as questões sociais vão fazendo parte da nossa vida, então a gente não vai perguntar determinadas coisas. Mas a naturalidade com que ela me perguntou foi sensacional. Foi incrível. E as crianças têm uma naturalidade e eu percebi que quanto mais eu convivia com elas, mais natural eu me tornava, mais sensível à vida eu me tornava. Foi um ponto muito importante da minha vida e isso me deu bagagem para poder ter sensibilidade para estar com outras pessoas. Mas, no geral, a vida adulta, nós somos extremamente insensíveis. E isso acontece por causa da vida adulta, por causa da vida, no sentido de uma certa objetividade que a gente precisa de ter para realizar o que a gente quer realizar. Então, fazer o que for preciso, né? Só que a gente precisa ainda, sabendo das nossas responsabilidades, entender que esse olhar precisa ser sensível e gentil com a vida, porque ela tá passando enquanto a gente tá correndo atrás de tanta coisa material, tantos sonhos que a gente acha, né, que eles vão, nossa, mudar o mundo, a gente tá, assim, sendo insensível com o dia a dia. E eu não tô dizendo, eu nunca vou dizer pra gente não correr atrás daquilo que a gente sonha, jamais. Eu sou muito a favor de sonhos, muito. Mas, ainda assim, durante o percurso, uma sensibilidade com eles. Eu sinto que a vida adulta, o cotidiano, ele vai roubando um pouco isso. Mas a gente precisa ser sensível, precisa. E quando eu falo de sensibilidade, eu não falo de chorar, não, tá, gente? O tempo inteiro, não. Mas eu tô falando da percepção, né? De você olhar, ouvir o outro. Às vezes, tem uma pessoa que ela vai estar num momento que é difícil. Por exemplo, esses dias eu tava com uma aluna e essa aluna, ela tinha passado por um momento muito difícil, assim, muito difícil. E meu trabalho consiste em atender ela e realizar um trabalho específico. Eu preciso produzir um material naquele momento junto com ela. Eu entrei em contato com ela e tudo mais. Eu falei, você conseguiu fazer isso, isso e isso? Ela não tinha conseguido, tudo bem. Então eu falei, tudo bem, você tá tudo tranquilo, a gente pode realizar nosso encontro hoje e tudo mais. E ela falou, olha, Ana, eu queria muito, né, eu não tenho os arquivos que você me pediu, mas eu queria muito. A gente pode, só para conversar. A gente faz o material, mas eu quero te encontrar para conversar também. Eu falei, poxa vida, peraí, tem alguma coisa aqui acontecendo. E aí, quando eu entrei na aula, né, na mentoria, no encontro, ela é uma aluna muito alegre, mas ela estava muito triste nesse dia. Muito triste. E aí poxa vida, olha, como que isso aqui foi importante. E aí no final ela conversou comigo, né, falou, poxa, que bom que a gente se encontrou hoje. E aí era esse olhar sensível, ele era importante ali naquele momento, sabe? Então, a vida adulta, ela não pode roubar isso da gente, essa sensibilidade nossa para o outro. E com a gente também, né? Essa sensibilidade do que a gente está sentindo. É importante a gente compreender.
Eu gosto muito, né? No último episódio a gente até falou sobre escrever coisas que a gente gostaria de colocar ponto final. Isso é uma sensibilidade que a gente precisa ter com a gente mesmo, né? Mas não só com a gente mesmo, essa sensibilidade de compreender, de compreensão. A gente precisa compreender o momento do outro também. Poxa vida, eu acho que o outro tá precisando. Ele tá precisando de mim agora. Ele tá precisando da minha paciência. Eu me lembro uma vez, eu tava voltando do trabalho exausta. Eu não queria conversa mais com nada, porque eu tava muito cansada. E nessa época eu trabalhava presencialmente, né? Então eu pegava ônibus e tudo mais. E aí eu sentei no ônibus. Eu morava com os meus pais ainda nessa época. Então eu sentei no ônibus bem bonitinha. Aí uma moça, ela queria muito conversar. Mas ela queria muito. E eu lembro de na hora não querer conversar, mas não queria mesmo. Nada. E aí, mas eu me lembro que ela... Nossa, ela queria muito conversar. E eu pensei na hora, eu lembro desse pensamento. Nossa, eu preciso dar o meu tempo para ela. Eu preciso dar este tempo que eu tenho aqui sentada para ela. Nesse momento, esse tempo não é de fechar o olho e pensar na minha cama quentinha, era de pensar nela. No que ela estava passando. Porque ela queria só desabafar. Eu não precisava dar conselho, eu não precisava falar nada, ela só queria abrir o coração, só isso. E a vida adulta, ela tira um pouco disso da gente, né? A idade, quanto mais a gente vai passando, quanto mais tempo vai passando, mais adulterado a gente tende a ficar. E aí eu volto na naturalidade das crianças, na sensibilidade que elas têm às vezes, né? De perceber determinadas coisas que o adulto às vezes vai passar batido, justamente porque ele tá ali, né, o tempo todo focado quase que em si mesmo. Então, ou focado nas coisas que almeja conseguir. Então a gente passa alguns detalhes batido. Eu creio que durante a vida adulta a gente vai entrando num limbo, às vezes um pouco grande, por conta do trabalho, por conta dos estudos e tudo aquilo que a gente quer conquistar. E eu penso muito nessa roda, né, gigantesca, esse ciclo de trabalhar e pagar conta, e depois a gente compra uma coisa aqui, outra aqui. E a vida adulta vai acontecendo, assim, de uma maneira que ela precisa também ser desfrutável, né? No sentido de aproveitamento. Eu tenho pensado muito nesses últimos dias. Nesses dias para trás eu saí com uma amiga, a gente tinha acabado de voltar, né, para treino, então a gente voltou da academia e nossa, eu tô com vontade de comer. E ela, eu também. Aí a gente ninguém tinha feito compra, então ninguém tinha comida. E eu falei, tô com vontade de comer uma coisa tão levinha, bem tranquila. Ela falou, eu também. Aí eu falei, eu comeria um japonês. Eu falei assim pra ela, né? Comeria comida japonesa, disse pra ela assim. Aí ela me disse, pois é, eu também. Mas eu tô com vontade de sair, eu falei pra ela. Então, 10 horas da noite a gente decidiu, a gente mora perto, né, de um lugar que tem comida japonesa. Então a gente foi lá comer comida japonesa. E aí eu pensei, né, chegou lá, a gente comprou, conversou bastante, a gente comprou comida, comeu lá. E aí tinha um refrigerante de R$18. R$18, meus queridos. Era um preço para um refrigerante, né, um pouco caro. E eu fui e falei, mas eu quero muito provar, eu quero provar. E eu tinha falado para ela sobre as questões da experiência, sobre a gente vivenciar ao máximo as experiências. Não tô falando de provar tudo não, tá, gente? Mas tô dizendo sobre a importância da experiência, de você criar o tempo todo experiências na sua vida. Porque as coisas materiais, elas vão passar, mas as questões da experiência, você pode criá-las, né? E elas são suas, elas são unicamente suas. E aí a gente comprou o refrigerante, era um refrigerante que na nossa visão ele era comum, mas era gostoso, não era ruim. Eu tinha mais medo dele ser ruim, mas ele era gostoso e tudo, então a gente tomou, provou, e aí a gente ficou com essa experiência para contar, essa história para contar de um refrigerante de R$18 que era comum. Mas ele, na nossa cabeça ele ia ser diferente, porque a embalagem era diferente, ele era de outro país, enfim. Então a gente teve esse conceito, né? Essa ideia de que ele seria muito diferente. Naquele momento a gente criou a experiência,
né, pra gente a vivência ali do que a experiência é quando você vivencia algo e pode contar. Então eu chego aqui e conto pra vocês sobre essa experiência que eu tive. E foi isso. Ninguém vai poder tirar isso de mim só quando eu finalizar minha estadia aqui na Terra e ponto, acabou. Então, a vida adulta, ela vai roubando um pouco disso, tudo a gente... É como se a gente colocasse uma barreira para as coisas o tempo inteiro. O tempo inteiro. Eu sinto isso, assim, o tempo inteiro. A gente vai tendo uma percepção da realidade muito grande e isso vai colocando na gente, assim, pesos nos pés, sabe? Não sonha não faz isso não que é caro demais, não faz isso não que não vai dar não. E eu percebi que quando eu era criança, tudo pra mim era possível, gente, era impressionante. E eu lembro que no episódio que eu tive que a gente fez de sonhos, falando sobre a realização de sonhos, eu justamente contei sobre isso, assim, sobre a facilidade que eu tinha. Meu Deus, era muito fácil sonhar. Era tudo muito fácil, porque eu não tinha percepção de gasto, eu não tinha essa noção de quanto é caro gastar. Mas o adulto tem, e a vida adulta vai pegando isso na gente. Não vai dar para fazer, porque é assim demais, é caro demais. E vai roubando essa questão, assim, da possibilidade, sabe? Que é sim possível as coisas, desde que, a partir de... Mas eu sinto que muitas vezes, durante o nosso trajeto na vida adulta, a gente, antes de pensar que o sonho é possível, a gente já pensa em tudo que pode dar errado. E qual que é a chance? Dar errado. É muito mais possível dar errado se eu já entro no meu sonho pensando que vai dar errado. Então, mas isso são coisas da vida adulta. E aí eu volto que a gente tem que ser mais parecido com as crianças, na naturalidade delas. Porque elas têm uma percepção, sabe, de sensibilidade. E é isso que o adulto não tem mais, assim, muitas vezes. Eu gosto de um texto na Bíblia, eu vou deixar ele aqui na descrição, e esse eu vou deixar mesmo, falando justamente sobre o homem dos últimos tempos, que são características que eu vejo muito, muito, em muitos de nós. Não vou mentir para vocês nunca sobre como eu me sinto em relação a esse texto, e como eu fujo dessas características, como eu gosto de pensar assim, eu não posso parecer com esse homem dos últimos tempos, porque não é bom que seja assim. E aí, o texto cita várias coisas, várias características, e fala, ele é amante de si mesmo. Ou seja, ele ama só a si mesmo. Ele ama só o seu próprio umbiguinho. Ele não liga para mais nada. E aí... tá aí o peso da vida adulta. Tá aí a questão, né, das responsabilidades que a gente tem que ter. A gente tá o tempo todo pensando só na gente. Depois do que aconteceu no Sul, eu vi muitas coisas, né? Eu vi muitas mobilizações, as pessoas se importando com a causa do outro que tá a quilômetros de distância. Não interessa, a gente vai levar, não importa, a gente vai mandar, não interessa, a gente vai fazer vaquinha, não importa, não importa. Não importa se eu sou A, se eu sou B, não me importa. Isso não importa. Mas é a importância da gente saber qual que é o nosso lugar aqui e fugir a cada dia da característica desse homem, né? Que não se importa com ninguém, além dele mesmo. Que se importa só se ele tá bem, só se ele tá tranquilo, né? E quando eu percebi, assim, que as coisas estavam acontecendo, né, ali no Sul, eu vi que muita gente se mobilizou mesmo pra tá ali, pra amar ao próximo, sabe? Pra realmente cuidar do próximo, porque isso é que importava naquele momento. E aí eu vi um monte de gente fugindo, né, dessa característica dos homens dos últimos tempos, dessa falta de amor, desse homem que não se importa com ninguém. E eu sinto também que isso foi uma certa maturidade, que é o que eu tinha até comentado aqui, sobre a questão do que vem junto com a maturidade, responsabilidade, né? Quando você casa ali, você vai ter filhos e tudo, você sabe o peso daquilo.
Porque você sabe que isso é uma responsabilidade. Quando a gente vai ajudar outras pessoas, a gente sabe que aquilo é uma responsabilidade, isso é maturidade. Porque a gente sabe a importância daquilo que a gente está fazendo. E não porque, meu Deus, nossa, eu estou ajudando outra pessoa, que importante que eu sou. Não é nesse sentido. Mas é no sentido de entender que aquilo é importante, que eu preciso cumprir aquilo, porque aquilo é muito importante para o outro, né? Então, a gente compreende também, com o passar do tempo na vida adulta, que a gente, quando a gente foge, né, da característica dos homens dos últimos tempos, né, desse homem que é egoísta, a gente percebe que a gente não está aqui para a gente só. E isso é o mais importante. Se eu tenho para fazer um ponto-chave aqui nesse episódio, isso é o mais importante. Não viver só para a gente. Porque eu não sei se vocês já se sentiram assim, mas nos últimos meses, até antes dos acontecimentos do Sul, eu tenho pensado muito sobre serviço, né? O serviço ao outro, o serviço, o cuidado ao outro, e como que isso é importante, isso muda a vida de alguém. Então, com o passar do tempo, e quanto mais adulta eu vou ficando, né? Porque a criança também tem uma questão, a criança é muito ela, né? Por exemplo, o meu irmão, Emanuel, quando ele vai orar, ele fala assim, a minha Ana, o meu André, o meu papai, a minha mamãe, ele ora assim, abençoa minha Ana. Aí eu adoro, né, gente? Eu me sinto muito, muito, muito especial. Mas é muito fofo. E aí ele ora porque tudo é dele, tudo é pra ele. Então eles também têm um certo egoísmo, é claro, mas inocente. Não é cruel, né? É um egoísmo inocente. Mas tudo é pra eles. E com o passar dos anos, né, quanto mais adulto a gente vai ficando, a gente vê que esse tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu, tudo é pra mim, tudo sou eu, não nos preenche. Porque nós fomos criados para o serviço e nós estamos aqui para o outro. E a gente se sente, eu não sei se você já se sentiu assim, você que está me ouvindo, quando você ajuda alguém, como que você se sente? Muito feliz. Eu fico muito feliz quando eu ajudo alguém, muito. E não porque eu me sinto, uau, como eu sou importante. Não. Porque aquela pessoa, eu fiz algo pra ela. Me enche muito mais porque eu fiz algo pra ela, não pra mim. E eu fico muito contente quando, nossa, Ana, você me ajudou demais. Uau, eu te ajudei, mas eu aqui, nossa, uau, que importante isso aqui. Eu poder fazer parte de alguma coisa na sua vida. E a vida do ser humano, ela, por si só, né, ela é completa assim, servindo o outro. A gente precisa compreender e ter essas compreensões aqui na vida adulta. Não é fácil, é claro que não, mas é muito necessário. Já falei demais. E no episódio de hoje eu quero te convidar a fazer uma reflexão sobre que tipo de adulto você tem sido até aqui. O que a idade tem trazido para você em sensibilidade ou percepção da sua vida até aqui. Você pode ter 26, você pode ter 20, mas o que todos esses anos, né? O que você tem construído todos esses anos? E assim, não estou falando sobre só questões materiais. Eu estou falando que tipo de pessoa você tem se tornado nesses últimos anos. E não quero te trazer um peso, uma culpa, nada disso. Mas eu quero te dizer assim que construa algo valioso dentro do seu coração. Trabalhe algo que seja realmente assim, poxa, sabe, eu estou sendo útil aqui na Terra, sabe? E você é útil. É claro, todos nós somos. A gente precisa descobrir onde, em que local, em quais locais a gente pode estar, quais são os nossos ambientes, quem são as pessoas, né, que estão precisando ali de algo. A gente não precisa ir lá salvar o mundo inteiro, não, gente. É uma pessoa. Jesus ali com o bom samaritano, quando ele, né, na verdade o bom samaritano, quando ele passou, ele não ajudou todo mundo, não. Ele ajudou aquela pessoa que estava caída ali no chão. Todo mundo passou por cima dessa pessoa, inclusive gente muito importante passou por cima dessa pessoa, mas o bom samaritano foi lá, pegou, falou, olha, tudo que ele gastar, tudo que ele precisar para tratamento, para cuidado, pode deixar que quando eu voltar eu pago tudo.
Então, é isso, sabe? A gente acha que a gente tem que salvar o mundo inteiro. Não, não, não. Uma pessoa só. Na evangelização que a gente fez, eu já tô quase terminando. Na evangelização que a gente fez com a igreja, eu me lembro de ter falado assim: olha, se a gente encontrar uma pessoa e essa pessoa for ouvir a palavra de Deus e ela se identificar com isso que a gente está falando, com o amor de Deus que a gente está, né, anunciando aqui, é o que vale. Hoje é isso, é o que vale. E foi justamente o que aconteceu naquele dia. Eu conversei com um rapaz, e eu contei aqui para vocês no episódio também. Eu conversei com um rapaz. Aquele rapaz foi o único visitante naquela... A gente tem 2 igrejas, né, na cidade, então na outra igreja teve muito visitante, porque o culto era voltado para lá. E a gente teve um visitante em uma das igrejas, né? Então, na outra igreja. E esse visitante foi esse rapaz que eu falei para ele. E aí, quando eu falei para ele, ele falou: você vai me ver lá. Nossa, eu precisava muito disso. Eu até contei para vocês. Então, era uma pessoa. Era uma pessoa. A gente acha que a gente tem que... mas eu não posso fazer porque... né? Até falando do Rio Grande do Sul. Eu não posso doar porque eu tenho pouco. Não, como que eu vou ajudar se eu não tô lá? Não, não, mas é uma pessoa. É uma coisinha que você pode fazer. Já é o suficiente, já é algo. Então, é isso. Que tipo de adulto você está sendo, né? Que tipo de adulto você quer ser? Você pode ser ele. É um adulto que se cuida e cuida dos outros e tem essa capacidade de cuidar de alguém. E é isso. No episódio de hoje, eu te convido a fazer essa reflexão junto comigo. Pensar quem você tem sido até aqui, que tipo de pessoa você está construindo até aqui. E eu espero que esse episódio faça sentido para você, assim como ele faz para mim. Até a próxima semana. Fique com Deus.